Vocês receberam lá a mensagem que a gente deixou para sexta-feira o trabalho da outra disciplina? Sim. Tá. Então, quarta-feira venham preparados para, né, para tirar todas as dúvidas e tal, que daí agora daí a gente não vai ter como adiar mais, né? Quarta-feira não, amanhã, né? Quarta-feira, amanhã. Esperar até 6h10, todo mundo chegar para eu começar aqui. Todo mundo que puder chegar. Bárbara. Thalita. Ivone. Esse caso aqui, e daí parece que nem um fantasma no chroma key, que engraçado, que legal. Isso.
Gersiane. Oi, Pro. Só fazendo a chamadinha aqui. Mais 1 minuto, daí começamos, com quem estiver presente. Ana Carolina. Milena. Bom, gente, vamos começando. Então, já estou gravando hoje, aquele dia eu esqueci, eu tive que fazer sozinha a aula e gravar de novo para mandar o vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre o Andrea Palladio, que é um dos expoentes do Renascimento, mais para o final do Renascimento, ele já é quase um maneirista, né? E aí, depois, no final, eu já vou passar o próximo trabalho para vocês, que se refere à análise da obra dessa casa aí, que ela é tão famosa como a Ville Savoie dos modernistas, como a Robbie House e outras casas, né, do Frank Lloyd Wright, ou do Le Corbusier, ou outras obras do Mies van der Rohe. Então, o Andrea Palladio, e tanto como é tão famoso lá do Renascimento como é o Frank Lloyd Wright, ou o Mies van der Rohe, ou o Le Corbusier aqui do modernismo. Então, eu vou falar um pouquinho dele, e aí depois vamos passar esse trabalho para vocês fazerem. Vai ser uma análise da obra tal qual vocês fizeram lá da Robbie House ou da Ville Savoie. Só que agora um pouquinho mais elaborada, porque agora vocês aprenderam a fazer estratégia de implantação, né? Então vamos um pouquinho adiante, só vou ver quem mais chegou. Foi o Matheus. E acho que só. Por enquanto. Mas depois eu vou passar o PowerPoint para quem não vem e o vídeo também. Então vamos lá. Então essa Vila Rotonda é o apelido dela, né? E depois as pessoas que depois da morte de Palladio entraram na obra foram os Capra, e ela ficou conhecida como Vila Capra também, essa casa. Mas vamos começar com o Palladio, primeiro uma introdução, né? O Andrea Palladio, o nome dele verdadeiro, Andrea di Pietro della Gondola, ou della Gondola, vulgo Palladio, né? Foi Andrea Palladio. Foi um arquiteto italiano, né, cidadão da República de Veneza, porque a Itália, naquela época, não era unificada. Ela foi unificada só no século XIX. Então, ela era uma porção de principados independentes. Então, ele foi também humanista, poeta, grande estudioso do mundo clássico. Ninguém era formado arquiteto naquela época, eram todos autodidatas, né? Não existia uma faculdade de arquitetura naquele tempo. Ele nasceu em Pádua, né, em 1508, já no final quase do Renascimento, e morreu com 72 anos em 1580. E ele ficou mais conhecido e mais famoso pelas vilas, ou seja, as casas que ele projetou e construiu. Então, as vilas de Palladio foram influenciadas pelas visitas que ele fez em Roma, né? Ele fez várias viagens para Roma e ele estudou Roma minuciosamente, né?
E por razões práticas, esses edifícios foram sempre construídos com alvenaria rebocada e com um mínimo de detalhes esculpidos. Então, a gente deve muito a Palladio, porque Palladio desenhou muitas das ruínas romanas que tinham em Roma, ele desenhou elas para a gente. Então, muitas dos levantamentos que a gente tem das ruínas romanas, muitas delas foram feitas também por Palladio, não só por Palladio, mas também por Palladio, que depois elas acabaram sendo mais destruídas ainda do que a gente tem hoje, que chegaram até os dias atuais. Então, lá em 1500 e pouco, elas ainda estavam mais em pé do que elas estão hoje. Então, ele desenhou muitas delas para a gente. E hoje elas foram ou destruídas por pessoas, né? Muitas delas até pela Igreja Católica, e no tempo dele elas estavam em melhor estado. Então ele desenhou muitas delas para a gente e deduziu muitas delas, né, como elas eram em seus tempos originais. E ele desejava recriar a Vila Romana, ou seja, a casa romana, a casa mais sofisticada, como as entendia a partir dos escritos de Plínio e de Vitrúvio. Então, o Vitrúvio foi muito importante, Vitrúvio, aquele arquiteto lá do tempo de Júlio César, muito importante para muitos desses arquitetos do Renascimento. E ele foi um teórico também, né? Ele não escreveu os 10 livros, ele escreveu outra coleção. Ele escreveu Il Quattro Libri dell'Architettura. Então, no final de 20 anos de construção intensiva, ele publicou em 1570 o famosíssimo, né, Il Quattro Libri dell'Architettura. Esse trabalho foi um resumo dos seus estudos de arquitetura clássica e usou uma série dos seus próprios projetos para exemplificar os princípios do design romano. Então, essa aqui é a capa original dos 4 livros de arquitetura do Andrea Palladio. Então, para nós, na disciplina de teoria, interessa também os teóricos do Renascimento, né? Então, no livro 1 do Palladio, ele destaca o valor da casa dos cidadãos, né? Dos cidadãos um pouco mais comuns, não tão comuns assim, né? Mas os cidadãos mais comuns, porque, segundo ele, segundo ele, elas fornecem as razões para os edifícios públicos, provêm os elementos de um projeto, trazendo informações gerais, como materiais de construção, fundação, tipos de paredes, e o Palladio apresenta 5 ordens. Lembra o que são as ordens? Que a gente viu lá na arquitetura grega, na greco-romana? As ordens são as colunas aqui, ó. Ordem dórica, ordem jônica, ordem coríntia, e aqui no Renascimento tem a ordem toscana e a ordem compósita. Tem 2 a mais do que na arquitetura greco-romana. Tem a compósita, que é uma mistura da jônica com a coríntia, e a toscana, que é mais simplesinha lá. Então, ele apresenta essas 5 ordens e o uso dessas ordens nas colunas. Ampliando a escala dos desenhos, ele fornece informações extremamente detalhadas de cada uma das partes. Então, no livro 1, ele apresenta as casas das pessoas. E ele explica porque sem as casas não tem por que existir edifícios públicos, né? Os edifícios públicos servem para servir as pessoas. Isso seria até hoje, né? Oi?
Desculpa interromper, é que às vezes a minha memória falha um Eu pouco. quero que me interrompa, por favor. A senhora pode repetir as 5 ordens, por favor? Ordens? É Posso. a compósita romana, A toscana, a coríntia, toscana, coríntia. a dórica. Ah, tá. Obrigada. Obrigada. Você tem lá naqueles PowerPoints antigos lá nossos, né? Sim, eu me É, lembro. Mas é que eu gosto de anotar, porque às vezes a minha memória isso, dá uma. ótimo, ótimo. Essa aqui é a jônica, ó, essa aqui que está aparecendo aqui, ó, esse detalhinho aqui. Então, quando a senhora falou que ele desenhou, eu fiquei pensando agora que eu concluí que ele fez o livro todo desenhadinho, muito, muito É. legal. E no livro 2, aqui é o segundo, ele trata dos palácios construídos na cidade e das vias nos campos. Mas é isso aqui que ele trata no primeiro, eu acho super relevante, né? Isso vale até hoje, né? Para que servem os prédios públicos se não são para servir as pessoas, né? Então, aqui, primeiro ele trata das casas, né, dos cidadãos, que é para isso, elas são mais relevantes, porque elas são a razão de ser do resto, né, dos edifícios públicos. No livro 2, então, trata dos palácios construídos na cidade, das vias nos campos, das vilas, desculpe. Deixa eu arrumar aqui já. Das vilas. Salvar. E das vilas nos campos. Então, aqui daí as Professor, vilas só são as casas maiores. Pode falar. Não, ele é, tinha saído, mas já retornou. Não, é eu que tirei, porque eu fui arrumar o texto. Ah, sim. O professora, livro, de que época que que você está falando, hein? eu estou falando aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Ó, 1570 ele publicou. É o final já quase. O final seria. Ele já é quase um maneirista. Os maneiristas, como Michelangelo também é um maneirista, eles já são já das última parte do Renascimento. O maneirismo já é quase o fim é o Cinquecento. Nós temos o Trecento, que é o Brunelleschi, né? O Quattrocento e o Cinquecento, é o último trecho do Renascimento já. E depois, no século XVI, XVII, já começamos o Barroco, que vai ser a próxima fase que a gente vai entrar. Então, no livro 3, ele retrata daí a arquitetura e a engenharia pública e urbana. Aí ele vai usar os próprios projetos dele como exemplo, que ele fez projeto de ponte e as praças que ele mesmo fez, né, da sua autoria. Ele vai usar como exemplo. Eu não achei uma página do livro 3 para colocar aqui. E no livro 4, o Palladio ele retrata a arquitetura dos templos antigos, lá romanos, e ele desenha minuciosamente, ele faz o levantamento, isso que eu falei, ele pega as ruínas lá, que ele achou em Roma, principalmente em Roma, e identificados através do estudo da obra do Vitrúvio. Então ele pega lá a obra do Vitrúvio e aprende muito com ela e faz esse levantamento. Então, isso aqui se refere aos 4 livros, Il Quattro Libri de arquitetura della arquitetura do Palladio. Então, Andrea Palladio é um dos grandes expoentes do Renascimento. E aqui saiu agora já nesses nossos tempos, com a editora Pacífica, eu acho que aqui, eu não consegui identificar direito, os 4 livros da arquitetura, para nós, traduzidinhos. Quem quiser, tiver interesse de comprar, tem em português
e com todos os desenhos dele, originais e tudo. Professora, um livro desse não deve ser muito barato, né? É colecionável, até eu, Nossa, adoraria eu, ter um desse. eu também, eu adoro ter os antigos. Eu tinha o preço, eu não peguei o preço aqui. Os 4 livros da arquitetura de Andréa Palladio. Tá aqui. Deixa eu ver. Ali. Deixa eu pegar. Amazon, tá aqui. Cadê o preço? Esse tá não disponível, daí ele não aparece o Ah, não valor. tem o preço. Ali no canto direito, ali tá escrito. Não disponível. Versaraiva. Ali. Tem, parece que tem os similares ali na tela anterior, no canto superior direito, que tem uns valores ali, mas eu não sei se é desse livro. Ali, ó. Mas esse é outro livro, Ah, não é tá. esse. Tem esse aqui, mas está em outro idioma, né? Está em inglês. Será que tá para baixar esse aqui, ó? Lindo, né, a capa dele. Ah, esse é um e-book, ó. Uhum. Só está em inglês, mas também não tem preço. Deram uma boa modernizada nele. De renascimento a modernismo. Ah, e-book não tem graça nenhuma. Não, eu também não acho. Eu acho legal o livro. Eu também. Eu tenho alguns, eu tenho o Piranesi. Piranesi foi um desenhista dessa época deles. E eu tenho as ruínas de Roma, Veduti de Roma, eu tenho aqui. Veduti de Roma, não sei se está escrito assim. Piranesi. Se eu comprei esse aqui, Nossa, que legal. esse livro, e Le Veduti é Gian Battista Piranesi. Eu tenho esse livro, esse eu comprei mesmo. É só de desenhos de Piranesi. E são maravilhosos. Voltemos. Ai, meu sonho era saber fazer um desenho assim. É. Então eu gosto de ter também. Por isso que eu pus aqui, se algum dia tiver interesse. Uhum. Obrigada, bem legal. Existe. Então está em português. Então, o nosso objeto de interesse hoje é a Vila Rotonda, ou Vila Capra, está aqui, né? Que nós vamos fazer o trabalho de análise da obra. Então, a Vila Capra, também conhecida como Vila Rotonda, ou Vila Rotonda, também conhecida como Vila Capra, é uma das mais belas e famosas vilas do Andrea Palladio, e também é um dos mais celebrados edifícios da história da arquitetura. Então, ela é incrível, porque ela é absolutamente simétrica. Tudo que tem nessa fachada tem em todas as outras 3 fachadas. E ela foi inspirada no Panteão de Roma, do imperador Adriano, essa cúpula, esse frontão aqui e tal, ele se inspirou. Muitos arquitetos se inspiraram em muitas coisas no Panteão de Roma. Então, nós vamos fazer a análise da obra e vamos analisar, né, a análise do entorno, onde ela está inserida. Nós vamos analisar, depois no final vou fazer uma lista mais completa, né? Como era o local na data, na época em que ela foi projetada e hoje, como é esse local hoje. Em relação à simetria dela, perfeita, em relação aos elementos construtivos, né? Escadas, colunas, frontão,
e cúpula, cobertura, todos esses elementos, insolação, implantação, né? Todos esses elementos, construtivos, compositivos de fachada e tudo que se refere. O esquema de insolação, a distribuição, no caso não vamos chamar de setorização, vamos chamar de estratégias de implantação, e também a parte interna. Os elementos decorativos internos também. Eu vou pegar aqui um link aqui. Vou passar para vocês um dos links aqui. 2 deles, por sinal. Deixa eu só pegar e compartilhar o som, porque não sei se sai, nunca sai o tal do som. Me avise se está saindo o som. Oi, pessoal. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a Vila Rotonda. Sim, tá saindo, prof. Se desenvolveu entre os séculos 16 e 17, mais precisamente nos anos de 1515 e 1600, sendo uma transição do Renascimento para o Barroco. O movimento se destacou na Itália e atingiu mais a pintura, escultura e arquitetura. Seu nome, maneirismo, foi dado por Giorgio Vasari para denominar o modo de cada artista trabalhar. Foi um movimento paralelo ao Renascimento clássico. Suas principais características são o uso de espaços mais longos do que largos, distribuição de luz natural, contraste entre luz e sombra, uso de escadas que levam ao mesmo lugar para uma questão estética, uso de formas em espirais, caracóis e conchas e decoração excessiva. O arquiteto Andrea Palladio nasceu na Itália, na cidade de Pádua, em 1508. Sua história profissional começou como cortador de pedra e, após estudos na Corporação de Pedreiros e Canteiros em Vicenza, tornou-se construtor. Entre 1530 e 1538, o conde Gian Trissino estava reconstruindo sua vila, a Vila Trissino, nos arredores de Veneza. Palladio, trabalhando lá como pedreiro, foi notado por Trissino, que se tornou seu mentor e proporcionou a ele uma educação humanista. Até 1556, Palladio havia produzido 3 tipos básicos do palácio. O primeiro, em 1550, foi o Palácio Fiericati. O segundo, em 1552, foi o Palácio Giuseppe Porto. O terceiro, em 1556, foi o Palácio Antonini. Apesar de Palladio ter projetado igrejas, palácios e palacetes urbanos, foram as vilas que lhe deram maior reconhecimento. Seu objetivo era recriar a vila romana a partir da percepção de escritos de Plínio e Vitrúvio. Palladio morreu em 1580 aos 72 anos de idade, de causas naturais, durante uma visita à construção da capela da Vila Bárbaro. Uma das obras de Palladio é a Vila Rotonda, que está situada a sudeste de Vicenza, em um ponto isolado no alto de uma colina do Monte Belo. Acredita-se que o início da construção aconteceu por volta de 1566. O ponto inicial do projeto é um edifício quadrado, completamente simétrico e inserido num círculo perfeito. Os principais elementos são as escadarias, a cúpula e os quartos da religião. Todo edifício possui proporções calculadas com precisão matemática, gerando uma perfeita simetria em todos os lados da edificação. Todas as fachadas possuem um pórtico com frontão e estátuas, formando as 4 entradas principais. No total, são 6 estátuas que representam as divindades da antiguidade clássica. E para que todas as fachadas possuíssem uma exposição solar balanceada, a planta foi girada em 45 graus em relação aos pontos cardeais. Em 1580, Andrea Palladio faleceu e a obra foi sucedida pelo também arquiteto de Vicenza, Vincenzo Scamozzi. A intenção inicial de Palladio era cobrir a sala central com uma abóbada semisférica, porém Scamozzi projetou uma mais baixa com um óculo, que devia ficar a céu aberto. Em 1591, a vila é vendida aos irmãos Odorico e Mário Capra. Os Capra levaram adiante a conclusão da obra, finalizando a decoração interior dos afrescos. Atualmente, a vila é propriedade de Mário Valmarana, um arquiteto e especialista nas obras de Palladio. A vila também foi classificada como Patrimônio Mundial e é aberta aos públicos para visitações todas as quartas-feiras.
aberta ao público, né? Não é aos públicos, mas tudo bem. Vou passar a pegar mais um aqui. Esse vai estar em francês. Mas me avisa se tem som. La Villa Rotonda, construite Tem som? Tem, prof. Perfeito. par Andrea Palladio, est l'exemple de l'équilibre et de la rigueur propre à la Renaissance. Então, a Vila Rotonda é o exemplo de equilíbrio e rigor da Renascença. Sur chacun des 4 côtés, un portique à colonne ionienne, soutenant un fronton, forme une avancée sur le jardin. Então, a cada dos 4 cantos tem esse frontão aqui. De larges escaliers disposés en croix mènent à l'étage noble de la villa. Então, essas escadas largas aqui, né? La rotonde, pièce centrale de la maison, à Aqui a rotonda, a peça central da casa, laquelle on accède par 4 corridors identiques et que tem acesso pelos 4 corredores idênticos. surmontée d'une coupole. Le plan de cette villa est un carré de 25 mètres de côté, Tem 20 agora não sei, 200 metros. régi par une double symétrie. Les angles sont tournés vers les 4 points cardinaux. De larges Os 4 pontos cardeais, ela está. escaliers disposés en croix mènent à l'étage noble de la villa. Então, as escadas estão dispostas em cruz. La rotonde, pièce centrale de la maison à laquelle on accède par 4 corridors identiques, Então, de novo, a rotonda se acessa pelos 4 corredores idênticos. est surmontée d'une coupole. De larges E por cima tem a cúpula, né? Aqui. escaliers disposés en croix mènent à l'étage noble de la villa. La rotonde, pièce centrale de la maison à laquelle on accède par 4 corridors identiques, est surmontée d'une coupole. Então, aqui tem a planta, ó, exatamente idêntico, ó, a casa. E a rotonda aqui por cima, as colunas. Então, a planta idêntica, todos os lados idênticos. Bem bacana, né, prof? Uma das coisas que eu quero que vocês verifiquem se existe a presença, também uma das coisas na análise, se existe a presença do retângulo dourado. Vocês vão lá, voltam lá naquele PowerPoint que eu passei para vocês, que tem como é que se calcula, tem as medidas dele. Eu passei na aula passada, né? Passei o link do vídeo da aula, lá está lá no YouTube. E aí vocês vão ver se tem aqui, se existe o retângulo dourado aqui nessa casa também, tá? Então, vai ter, os links vão estar nesse PowerPoint aqui também. I'm Calder Loth, architectural historian, and I'm pleased to welcome you to part 1 of our 4-part educational video. Então, voltando à análise. Então, aqui, esses 2 vídeos que eu passei para vocês são esses 2 aqui, mas eles estão de volta na outra página. Então, a análise vai ser feita, análise do entorno, na região, a cidade, o país, né? O país, na época, não existia um país, né? Existia um principado, mas hoje existe um país e uma região. A simetria, os principais elementos construtivos e compositivos de fachadas, né? São todas iguais. Esquemas de insolação, distribuição, setorização, né? Elementos decorativos internos. Então, professora, desculpa a pergunta, mas sim, aquela análise do entorno, a gente pega geralmente de cima, né? A vista de cima no Google Maps ou alguma coisa assim, e daí faz a análise, certo? Da região, do terreno, o que vocês encontrarem. Olha aqui. Como que a gente faz análise de como era antes, entendeu? Você vai encontrar.
Você vai encontrar uma porção de dados. É assim. Ah, tá. Tem Eu tava pensando, como que ia fazer isso? Tem trocentos dados, artigos, tem um monte de coisa sobre isso aqui. Então, aqui tem mais links que eu coloquei aqui, alguns. Então, aqui tem, de novo, coloquei aqui outra vez. Então, fale rapidamente da análise do entorno. Fale sobre o trabalho todo aqui. Fale rapidamente do autor, sobre o arquiteto, né? Do autor da casa, né? Da obra. Análise do entorno, onde está inserida ontem e hoje. Fale do lugar, localização, da sua história, dos costumes, mapas, imagens e textos rápidos, tá? Daí identificar a simetria perfeita. Verifique se o retângulo dourado está presente também, além de outras coisas. Esse aqui para os pequenininhos, porque é também, não é só isso. Principais elementos construtivos e compositivos de fachada, esquema de insolação, setorização interna, o estilo e estratégia de implantação, que agora vocês sabem um pouquinho mais, né? Comentar elementos decorativos internos também, porque tem muita coisa na decoração interna agora, tá? Então, checklist de novo, do mesmo jeito que eu coloquei lá. Então, existe muita informação na internet, existem artigos, existem trabalhos, existem muita coisa, artigos completos, né? Sua nota, então, será dada em comparação com a dos seus colegas, né? É uma apresentação bem feita. Não vai ter reentrega, o prazo é longo, né? Aqui a imagem de dentro. Você botou ali 04, seria 10 o mês? Aonde que eu pus? Ups. Tá aqui. Dia 13, peso 4. Não, no outro você colocou para outubro. Você botou para abril, seria para outubro, isso? Não, é peso 4. Não, professora, no outro slide, que tá, acho que volta. Então, acho que eu esqueci de tirar aonde. Não, lá onde você estava mostrando agora mesmo. Aqui? Aqui. Aí, ó. Não, esse aí eu esqueci de apagar do trabalho anterior, peraí. Deixa eu tirar já aqui. Esse aqui não tem. Esse aqui era o lembrete do trabalho anterior que eu esqueci de tirar. Não tem. É só aqui, ó. Entrega dia 13, peso 4. Aqui não tinha nada. Eu esqueci de tirar. Era do semestre passado, o checklist. Então, aqui é por dentro, tá? Interessa comentar toda a decoração. Por isso que é maneirista essa, tá? Porque antes do maneirismo, as obras renascentistas não eram assim tão decoradas. Então, essa é uma obra maneirista, seria uma diferença entre o barroco e o rococó. O rococó é o extremo exagero do barroco, e o maneirista é o exagero do renascentista. Então, essa já é uma obra maneirista, ó, extremamente decorada. Tá? Essa aqui é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Esse trabalho, ele pode ser individual ou pode ser em equipe. Aí, agora, vamos fazer uma votação. Vocês preferem individual ou em equipe? Em equipe. Em equipe. Eu prefiro individual. A Bárbara preferiu individual. Temos 2 votos em equipe. Eu também prefiro individual. 2 votos individual. Equipe. Eu preferi equipe. Maiara chegou também. Rodrigo chegou. Vocês não querem fazer uma... Porque se for em equipe, eu sorteei já as equipes, para ser diferente do que está. Usei aquele negócio da internet de sorteio e já deixei sorteado. Agora, se for individual... Então, vamos lá. Quem votou
Bárbara votou individual. Equipe, Pro. Gersiane votou equipe. Individual. Quem? Bruna? Bruna. Individual. Mônica individual. Mônica individual. Quem mais? Vamos lá, todo mundo que está aqui. Ana Carolina? Equipe. Ana Carolina, equipe. Equipe também, professora. Beatriz Vitória. Beatriz, Vitória, equipe. Alex não está aqui. Matheus, equipe. Matheus, equipe. Beatriz Monteiro. Professora, não sei Sandriele, se você já equipe notou. também. Oi? Para mim, mas eu sou equipe também. Beatriz, Maiara, equipe. Beatriz Monteiro. Equipe. Jennifer. Gabriel, equipe. Jennifer. Luan. Equipe. Luan, equipe. Oi, prof. Quem? Rodrigo. Professora, para mim é indiferente. Mas Ou em equipe ou individual, tanto faz. Falta. Oi, professora. Quem? Você conseguiu ouvir? Falei antes. Não. Não. É que eu tinha votado em individual. Jennifer, individual. Quem mais que tá aí? Ivone. Para mim, tanto faz, mas acho que em equipe, 2 pesquisando fica mais tranquilo, eu acho, né? Então, Ivone, equipe, Rodrigo, tanto faz. Rodrigo, vou deixar uma. Milena tá aí? Milena tá. Para mim também, tanto faz. Milena, tanto faz. Vou deixar para serem. Como é que fala? Minerva. Então, todo mundo que está aí já falou? Já falaram. Então, equipe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Individual tem... Acho que já ganhou a equipe. 1, 2, 3, 4. Já ganhou a equipe. Mesmo que o Rodrigo e a Milena votem no individual, vai dar 6. Tem 10 em equipe. Mas aí a equipe é que eu sorteei aqui, gente. Vai dar chiadeira, não? Eu preferia escolher com quem fazer. Se fosse para votar, eu também eu preferia escolher. Mas se for para ficar, então fica as mesmas que estão, então. Senão vai ficar a gente sem equipe de novo. Então fica pode ser, né, prof? Tá certo, a gente acaba conhecendo outras pessoas para fazer outras coisas. Eu acho que devia ser sorteada, para vocês conhecerem e aprenderem a trabalhar com gente diferente. Bom, mas aí já tá as equipes no caso, né? Já estão essas aqui, ó. Não, essas sorteadas daí aqui, ó. Para vocês trabalharem com gente diferente.
e se conhecerem melhor. Não, ele... Vamos fazer um teste. Tem bastante tempo, dá para se conhecerem bem, e é um trabalho simples de fazer, né? Aí usarem as habilidades diferentes, é um trabalhinho simples, que vocês já estão cansados de fazer, no PowerPoint. Quem não tem tanta habilidade de produção faz a pesquisa. Procura as referências. Quem é bom de pesquisar, de montar, faz a montagem. É para o dia 13, tem bastante tempo. Então vai ficar assim as equipes que eu montei, tá? Decidido, eu decidi. Tá bom? São essas equipes aqui. Fotografe, daí passem para os quem não veio. E vamos nos conhecer melhor. O pior é que eu sorteei, vocês não vão acreditar, né? E não caiu a Ivone com a Bárbara, daí eu troquei, que eu achei sacanagem. Pô, professora, mais força. Ninguém ia acreditar que tinha caído né, no sorteio. Aí eu troquei, porque não era justo, né? Mas caiu mesmo. Então ficou assim. Foi a única que caiu igual. Tá bom? Então eu vou baixar o vídeo e vou colocar lá no YouTube para quem não veio, e são poucos que não vieram, e depois mando o link para vocês. Feito? Fotografaram aqui para mandar para quem não veio, que foi a Bianca, o Alex, a Alice e só. Ah, não, Beatriz. Já tirei print, eu já tirei print e mando lá no grupo. Tá. Beatriz Vitória veio, né? As Beatriz duas vieram. Então foi só a Bianca, Alex e Alice. Então tá bom. Então boa aula de história para vocês e de topografia, né? Muito obrigada, prof. Até mais. Então é amanhã, então. Amanhã todo mundo com tudo afiadinho para a gente tirar as dúvidas todas. Amanhã vamos até às 10h30. Até mais. Tchau, prof. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite.